Olá pessoal, vamos fazer uma exposição de conteúdos sobre o continente africano. Temos aqui um mapa político com toda a sua extensão territorial e a composição de 55 países independentes. Em termos de subdesenvolvimento, é muito marcante no continente e inclusive nós temos isso como um estereótipo e pensamos apenas em pobreza, miséria, doenças, mas não é apenas disso que se compõe o continente africano. Ok? A população estimada é mais ou menos 1 bilhão de habitantes. Em comparação com o PIB, essa mesma população não chega a pouco mais de 1% do PIB mundial. Tá? Isso fortalece essa imagem de subdesenvolvimento. Okay? Também temos aqui presença de inúmeras ilhas no litoral africano que pertencem a outros países, assim como em demais partes do globo terrestre. Aspectos fisiográficos, aspectos naturais, tá? Ao centro nós temos a linha do Equador, que determina um clima equatorial. Do centro para o norte e do centro para o sul nós temos mais ou menos a mesma ordem, então passa de floresta equatorial, de um clima equatorial para um clima tropical, e posteriormente um clima desértico e áreas mediterrâneas. Assim, do centro para o sul também. Partimos de florestas equatoriais para um clima tropical, com a presença de savanas, presença de desertos e depois também clima mediterrâneo. Destaque para os dois imensos desertos. Tá? Ao Trópico de Câncer nós temos o deserto do Saara, e no Trópico de Capricórnio, aqui ao sul, nós temos então o deserto do Kalahari. Ok? Esse avanço do deserto, em específico no Saara, nós temos uma região ali prejudicada, já é prejudicada socialmente e também ambientalmente. Com o avanço do deserto, nós temos aí insuficiência de alimentos na África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Tá? O relevo, predominância de terras médias e altas, é um relevo antigo. Destaque para 3 imensos planaltos. A vegetação é de grande diversidade, tá? Acompanha a determinação do clima, como eu tinha falado anteriormente em relação à linha do Equador, e da linha do Equador para o norte e da linha do Equador para o sul. Outro aspecto marcante, eu vou voltar para o mapa natural do continente africano. Outro aspecto marcante, vamos voltar aqui, em relação à hidrografia. Percebe-se que temos importantes rios, tá? O rio Nilo, nós temos aqui, ó, a sua nascente se dá na África Central, uma região úmida, e ele atravessa todo o deserto do Saara. É o único que consegue fazer isso, tá? Porque recebe água na sua nascente até desaguar no Mediterrâneo. Temos aqui o rio Níger, tá? O rio Congo. Então são importantes rios, tá? De grande expressão. Um fato curioso também é que esses rios determinam a densidade demográfica. Se olharmos um mapa sobre a concentração populacional do continente africano, nós vamos ter áreas próximas a importantes rios e fontes de água como as áreas mais populosas. Em relação aos limites do continente africano, nós temos ao norte o mar Mediterrâneo, a oeste o Oceano Atlântico e a leste o Oceano Índico. Tá? Ao sul nós temos a junção do Índico com o Atlântico. Agora vamos voltar de novo, onde nós tínhamos parado, sobre os aspectos históricos, a colonização e descolonização. Tá? A predominância, a dominação europeia, predomina o domínio europeu. Nós vamos já entender a consequência disso. Então aqui nós temos um mapa da África no final do século XIX, e nós temos aqui a presença de Portugal, França, Reino Unido, Espanha, países que colonizaram o continente europeu. Tá? Essa colonização veio desde o século XV e as marcas estão até hoje.
nós temos aí como consequência conflitos étnicos culturais. Já vamos entender por que isso acontece, tá? Enormes desigualdades sociais, subdesenvolvimento. As fronteiras não estão definidas de acordo com o seu povo, então nós vamos encontrar povos separados e também encontraremos povos rivais dentro de uma mesma fronteira, que foi definida também pelos europeus, tá? Isso aconteceu, vocês já viram em história, né, em relação à Conferência de Berlim, onde dividiram o continente africano entre as principais potências europeias. Depois vem o processo de descolonização, e quando isso ocorre, nós temos então uma produção de fronteiras artificiais. Essas fronteiras não correspondem necessariamente ao povo que ali existe. Então nós temos aqui, toda a organização econômica, social original foi destruída, tá? Foi implantado um modelo econômico europeu, uma economia dependente, subordinada ao mercado internacional, tá? Então, antes da colonização era subsistência, autossuficiente. Depois da colonização, nós temos uma economia comercial. Isso vai favorecer apenas uma pequena parcela da população, certo? Em geral, a grande parte da população vão sofrer com esse modelo social e econômico, tá? As fronteiras artificiais ou arbitrárias, tá? São países independentes que passam por sérios problemas. Antes da colonização, não existiam estados e nações, tá? Eram povos, nações vivendo em territórios sem fronteiras definidas. Essa definição de fronteira, nessa concepção moderna de hoje, foi feita pelos europeus, tá? Porém, os europeus não respeitaram as diferenças e particularidades. Isso então é muito importante e determinante no que é hoje o continente africano. Então, se perguntar por que da miséria e da pobreza, nós podemos sim atribuir aos europeus a exploração dos europeus, das grandes nações europeias, ok? A arbitrariedade das fronteiras, ou seja, fronteiras artificiais, certo? Então, para o momento é isso, né, sobre a nossa exposição de conteúdos. E por hoje é só. Até mais, pessoal.